Você está a par das principais mudanças e atualizações da NR1? Sou Najete, engenheira de segurança, e vamos falar sobre isso neste vídeo. Para falarmos das atualizações, é interessante saber um pouquinho do que motivou essas atualizações. E o Ministério do Trabalho, ele sempre está nos passando, dentro dos seus vídeos informativos e orientações, quais são essas motivações. Então, lembrando que nós tivemos a atualização da NR1 em março de 2024. E logo depois, nós tivemos uma outra mais significativa no final de agosto de 2024. E importante ressaltar que em 2025 entra a vigência para estarmos atendendo as empresas, atendendo a essas mudanças. Mas olha que interessante a questão da motivação. A Viviane, no vídeo lá da INIT, ela fala, antes de falar das atualizações, ela fala do que motivou as mudanças. E ela comenta que as dificuldades que no processo de identificação dos perigos da avaliação de risco e as medidas preventivas tivessem feito essa questão da modificação. Olha só que interessante os problemas identificados. Ela comenta que a falta de clareza para esclarecer a severidade e as lesões ou agrava a saúde. A falta de clareza para estabelecer a probabilidade e a ocorrência de lesões ao agrava a saúde. Então, ao mesmo tempo que nós temos lá no item 1.5, gerenciamento de riscos, percebeu-se que havia essa dificuldade e essa clareza nos documentos. E aí a falta de previsão para a participação ativa dos trabalhadores no processo de gestão de riscos ocupacionais. Olha só o que eu estou falando para vocês. Isso motivou essa atualização. Então, quando a gente fala da falta de previsão da participação ativa, nós vamos falar lá da avaliação, do levantamento, do reconhecimento do risco psicossocial. E aí a participação ativa dos trabalhadores dentro dessa percepção de risco e de levantamento de risco. E também ela comentou sobre os conflitos normativos para a adoção de medidas preventivas quando constatado o risco evidente à saúde. Falta de entendimento dos profissionais de SST sobre a identificação de perigos e avaliação de riscos. Isso nós vamos ver que foi uma das alterações significativas. Houve uma mudança em relação à nomenclatura, então o perigo e o risco, vamos usar o risco como entendimento mais tranquilo de levantamento de risco, porque existia uma falta de entendimento da palavra perigo e risco. Isso foi alterado e está no anexo 1 da NR1. E o baixo nível de comprometimento das organizações com a gestão do SST. Nisso, a auditora fiscal, a Viviane, ela comenta sobre a valorização do SST dentro da empresa. Para a gente entender, houve essa motivação para que a alteração se faça necessário para a melhoria das ações e do que é importante dentro da empresa, fazer a prevenção da saúde do trabalhador. E aí nós vamos conversando aqui sobre o gerenciamento de risco na NR1, porque lá no sumário nós temos o objetivo, o campo de aplicação, competência e estrutura, direitos e deveres, 1.5, gerenciamento de riscos ocupacionais. É aqui na NR1 que nós temos as atualizações significativas em relação à compreensão do nosso trabalho em relação ao PGR e a importância do levantamento de risco adequado. E aí nós vamos conversar sobre essa questão da atualização, aqui é a questão da atualização do capítulo 1.5, A NR1 estabelece diretrizes mais claras e detalhadas para o gerenciamento de risco. Então, agora a gente tem que falar do GRO. Quando nós falamos no 1.5, que é o gerenciamento de risco, que nós vamos fazer lá o nosso PGR, nós sabemos que desde o início
da mudança do PPRA para o PGR era que o intuito do Ministério do Trabalho tivesse com que as empresas tivessem mais ações, não fosse aquele documento de gaveta. Isso a gente sempre ouviu falar, todos os técnicos de segurança, engenheiros de segurança, sabemos que nós somos previsionistas e que a pessoa pensa que só aquele documento ali vai fazer efeito. Então, sempre o intuito, o objetivo principal da NR1, e a gente falando de GRO, ela é ampla, porque o PGR é uma fatia dentro da gestão de riscos ocupacionais. E nisso, as empresas precisam implementar de processo contínuo e sistêmico para identificar, avaliar e controlar o risco ocupacional em todas as suas atividades. Esse processo deve incluir análise que a gente já conhece, dos agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. E agora nós tivemos bem claro na 1.5 de fatores ergonômicos e, pela primeira vez, riscos psicossociais. Então, o objetivo é assegurar um ambiente de trabalho claro, seguro e saudável, prevenindo lesões e agravos da saúde relacionados ao trabalho. Então, esse ponto do 1.5 teve essa alteração em relação a outro risco que veio trazendo muita forma de pensar diferente. Mas a gente vai falar isso num outro vídeo, porque como nós vamos fazer, como será o processo, como será o monitoramento para que a gente possa estar efetivamente fazendo com qualidade esse novo desafio do fator de risco psicossocial. Do ponto de vista de conformidade legal, as empresas precisam elaborar e implementar o PGR. E o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele precisa estar alinhado com coordenadas e exigências significativas do controle de risco identificado. Esse alinhamento ele é importantíssimo para que a efetivação do documento e implementação, ou seja, a ação dele seja de excelência. E os riscos psicossociais, que a gente vai esmiuçar mais tarde, a gente vai falar de processo, eles recebem um destaque especial. Nós temos lá na NR17, que é uma NR que fala de conforto, que ela não fala só, quando eu falo de ergonomia, eu não falo apenas de cuidado de mobiliário ou adaptação do funcionário com a cadeira ou com o peso, eu falo do conforto e lá já se fala, se menciona do conforto e do risco psicossocial, né, dessa avaliação psicossocial. Só que veio com obrigatoriedade e agora eu vou falar sobre PGR e sobre o desafio que nós vamos ter para usar a ferramenta adequada. Então, a nova atualização exige que as empresas integrem a identificação do gerenciamento de risco dentro do PGR. Especificamente, as empresas devem adotar abordagem sistemática para identificar isso. E claro que nós vamos criar políticas em relação já tem anti-assédio, tem políticas de monitoramento da saúde do trabalhador, quando faz uma avaliação psicossocial conforme o risco, existe um monitoramento, um acolhimento e um cuidado da empresa para isso. Isso vai se intensificar e vai ser criado muitos planos de ações para que isso seja minimizado dentro da empresa. No item, falando das atualizações, no item 1.5.4, no subitem lá, ele diz sobre o processo de avaliação de riscos. Gente, quem deve ser conduzido de forma contínua e sistemática? As empresas precisam determinar os níveis de riscos associados aos perigos enfrentados pelos trabalhadores, classificando esses riscos para decidir sobre a necessidade da adoção da medida preventiva. Então, a avaliação deve considerar o que mudou aqui foi a questão da severidade, porque havia, acho que,
uma interpretação equivocada e eles colocaram ficou de forma, a clareza ficou mais fácil de compreender a severidade das possíveis lesões e a probabilidade da ocorrência, assegurando que as medidas de controle sejam proporcionais aos riscos identificados. Então, esse olhar sobre severidade e probabilidade está lá na matriz de risco. Então, quando ele comenta sobre essa variação de risco e conduzir de forma contínua e sistemática, ele quer dizer que não é para só colocar na matriz de risco. Então, de que forma essa severidade, essa probabilidade está ocorrendo e de que forma nós vamos atuar em cima disso. Então, ficou mais claro essa cobrança sobre as medidas de controles em relação à identificação conforme severidade e probabilidade. Isso estava confuso. No item 1.5.4.3, lá da NR1, ele vai falar sobre a questão dos perigos, a identificação dos perigos. Ele vai falar que lá no subitem 1.5.4.3, a NR1, ela envolve o processo de buscar, reconhecer e descrever perigos à segurança e saúde do trabalhador. Esse processo deve incluir a análise de situações previsíveis, incluindo perigos externos que possam afetar a segurança do trabalho, do local do trabalho. A identificação precisa e detalhada dos perigos é um passo fundamental para que a implementação eficaz do gerenciamento de risco ocupacional. E ele também comenta sobre o risco ampliado. Então, quando falamos de risco ampliado, se tem uma empresa que está contaminando a água, tem que ser observado isso, ele se estende à sociedade e a gente precisa tomar ações, às vezes, além do muro da empresa. Então, pode ser, tem que verificar esse impacto desse risco ampliado e verificar até onde para que as ações elas possam ser externas também. Então, isso é um trabalho que ficou mais importante dentro das empresas e ficou mais claro dentro da ANR que a atuação não só se estende para o muro da empresa, mas além da empresa também do risco ampliado. Então, lá no item 1.5.6 tem a gestão de emergência de grande magnitude. Pessoal, a gestão de emergência, especialmente aquela de grande magnitude, foi reforçada no item 1.5.6 da atualização da nova NR1. Este item estabelece que as empresas devem estar preparadas para lidar com eventos inesperados que possam ter consequências graves não só para o trabalhador, mas também para a população e o meio ambiente. Empresas que trabalham com agente químico e precisa, tem todo o cuidado no tratamento da água, para onde, como é feito tudo isso e se existe isso, se nós temos o risco de explosão com gases ou com combustível, com inflamáveis, eu tenho empresas que trabalham com inflamáveis de aerossóis, então eles colocam lá aquilo ali é altamente explosivo. Então, assim, qual é a magnitude do risco para a sociedade? Então, temos um olhar atento e o profissional capacitado, habilitado, ele não pode olhar o risco na sua alimentação. Então, essa atualização da norma, ela vem ampliar a percepção de risco, percebendo que ela pode ser além daquilo que estava escrito. Então, a gente precisa trazer uma visão melhor desse reconhecimento de risco que impacta na sociedade e que impacta dentro da empresa. E aí eles colocaram que vão precisar procedimentos detalhados de resposta à emergência, o plano de emergência, e esse plano de emergência a gente vai estar colocando exercícios simulados. Algumas empresas já têm a Brigada faz isso, mas assim, agora trouxe isso também para o PGR. Então, vamos recomendar um plano de emergência, vamos recomendar os simulados, dependendo da área de risco? Sim, então isso foi uma das atualizações aqui da norma.
Outro ponto que a gente vai comentar é a documentação de riscos e planos de ação, tá? No item 1.5.7. Esse subitem exige que as empresas documentem planos de ação correspondente. Essa documentação deve incluir um inventário detalhado de risco, assim como as medidas de prevenção adotadas para cada um deles. A documentação deve estar sempre atualizada e disponível para consulta pelos trabalhadores, sindicatos e autoridades de inspeção do trabalho. Então, olha só, quando a gente fala de documentação em risco, lá no plano de ação, a gente sabe que tem o PGR, né? Nós temos o PCMSO, o técnico de segurança. Quando a empresa tem o técnico de segurança, ele vai fazer a ordem de serviço. Então, assim, para que serve essa ordem de serviço? Para que o trabalhador esteja ciente do risco que ele está exposto na atividade fim. Então, ele está pedindo para nós fazermos além, né? Nós estamos não só uma ordem de serviço, nós precisamos consultar o trabalhador e precisamos que a documentação esteja atualizada. É interessante quando eu falo da documentação atualizada, porque todo mundo pensa que o PGR e o PCMSO é muito interessante que você entrega a documentação e a empresa diz assim, estou legalmente respaldado. Só que ele não sabe o que é o plano de ação, ele nunca abriu, ele nunca implementou, ele nem sabe como fazer isso. O que é interessante quando a gente fala de documento atualizado, isso a gente vai falar depois, num outro momento, mas vale ressaltar que a gente tem lá no PGR a atualização e nós temos a vigência. Vigência não é validade. É importante que você, profissional da área de SST, entenda que não é um documento que eu tenho que esperar vencer para poder atualizar. A empresa é dinâmica, então existe novas contratações, novas funções, a empresa amplia seus setores e o PGR ele tem que acompanhar essas atualizações, essas mudanças e tem que fazer medições e tem que fazer avaliação de risco. Então, o que é interessante que a gente, o que muda nesse item 1.57? Não é a tua contratada, seja consultoria ou teu técnico, não pode trabalhar sozinho. Ele precisa, nós já temos a CIPA tentando ajudar o SST, mas é interessante que agora a documentação deve estar atualizada e disponível para consulta pelos trabalhadores. Gente, isso era óbvio, né, que a gente tem que deixar, mas isso não acontece. Então, o sindicato, se precisar, está aqui, né, e as autoridades de inspeção do trabalho, está aqui a documentação. Finalizando o item 1.5.7, não esqueça que a gente precisa estar atento ao inventário detalhado de riscos. Isso é muito importante, detalhar o inventário de riscos e trazer o trabalhador para que ele possa também auxiliar nessa melhoria e nessa segurança onde ele precisa no ambiente seguro de trabalho. Vamos agora para um outro item de atualização, que é o direito de recusa. Isso, gente, é muito importante também passar orientações para o trabalhador. Então, no item 1.4.3, o direito de recusa, nós trabalhamos isso, nossa equipe de segurança, quando eles dão trabalho de treinamento e estão falando do risco para o trabalhador, que aí a gente consegue estar com acesso a eles, vocês têm o direito de recusa. Por questões de saúde, por questões de avaliar o risco, por você não ter uma linha de vida e ter que subir em altura e você pode exigir as condições corretas e se negar ao risco grave que você está visualizando. Então, o direito de recusa permite ao trabalhador interromper suas atividades quando identificar um risco grave e iminente para a sua vida ou saúde. Isso é muito importante e a gente tem que ressaltar. É responsabilidade da empresa cuidar da saúde do trabalhador e informar que, se você está vendo algum risco, vem conversar e se recuse a fazer atividade onde está colocando a sua saúde a sua vida em risco. Isso essa disposição fortalece a autonomia do trabalhador
na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro. Eu presenciei uma situação de uma empresa onde o funcionário teve um acidente e ele comentou que ele estava visualizando o risco, que ele estava com medo de fazer aquilo, onde o operador pediu para ele fazer uma atividade que ele não era da área, não tinha treinamento. E aí, por que não o funcionário, a responsabilidade também é de cuidar da sua saúde? Ele pode evitar o acidente, ele sabe melhor do que ninguém o risco, a atividade dele, o risco que ele está ali, mais do que o técnico, mais do que o engenheiro, mais do que quem está por trás da documentação. Então, a participação efetiva do trabalhador junto no processo de implementação das ações é fundamental. Medidas corretivas. O item 1.4.3, esse subitem da NR1, ela diz que ela estabelece que o empregador deve adotar medidas corretivas para eliminar ou minimizar situações de risco antes de autorizar o retorno da atividade. Então, isso garante que os riscos sejam efetivamente mitigados, protegendo a saúde e a segurança do trabalhador. Eles ressaltam que, conforme a conformidade legal, as empresas devem documentar e implementar ações eficazes de assegurar a hierarquia de controle de riscos ocupacionais e que elas estejam completamente instituídas dentro da organização. Isso vale parênteses aqui que a cultura de segurança é um trabalho de todo dia, e não é só do técnico de segurança, não é só do RH, não é só da alta gestão, ela é de todos, né? Então, todos trabalhando juntos para que essa hierarquia de controle de riscos estejam completamente instituídos dentro da organização. E aí, tudo que possa afetar uma operação, tudo que possa trabalhar com medidas corretivas, que isso seja feito. Um exemplo, houve um incidente, um quase acidente, e a alta gestão percebeu, o SST percebeu, o funcionário quase se acidentou ali, viu quais ações nós vamos tomar para que o acidente não aconteça. Então, toda medida corretiva deve ser colocada em prática, porque assim, quando acontece uma vez, acontece a segunda vez, acontece a terceira vez, aí o acidente aconteceu, e aí todo mundo poderia ter evitado, todo mundo e ninguém. Então, trabalhar nas medidas corretivas para que a gente possa estar fazendo, mitigar ou evitar o acidente. Essa é a ideia desse item da norma do subitem 1.4.3. Medidas corretivas. Daí nós vamos para a proteção do trabalhador. Lá no item, no subitem 1.4.3.2 da norma, o trabalhador que exerce o seu direito de interromper suas atividades devido a um risco grave e iminente deve ser protegido de quaisquer consequências injustificadas. As organizações devem promover um ambiente de trabalho onde os trabalhadores se sintam totalmente seguros para relatar riscos e interromper atividades sem medo de retaliação ou penalidade. Esse item, ele liga com o risco psicossocial, né? Todos eles ligam, mas esse também aqui dá para a gente fazer, como nos outros, a questão. Mas quando eu falo de medo de retaliação, mas eu tenho que produzir. Então assim, a máquina está com problema lá e o risco é iminente. Eu tenho o direito de recusa, mas a empresa não pode parar. Gente, isso é um trabalho que as organizações precisam auxiliar o funcionário. Quando ele fala no item lá sobre a participação do trabalhador, é porque ele é importante dentro da saúde e segurança. É trazer ele para ele também cuidar da sua saúde e segurança. E ouvir e dar essa autonomia para que não haja retaliação ou penalidades e que a empresa consiga resolver o problema dentro da segurança,
é essencial. Então, não vamos falar de postura de diferentes empresas, mas que a cultura de segurança, ela se faz todo dia, ela se faz de gota a gota e se faz com toda a equipe, desde a SST, supervisor, RH, gestão, tem que estar todo mundo no mesmo caminho, com a mesma visão. Por quê? Porque eu vou falar, eu já estava comentando isso no início com uma outra pessoa, que em qualquer organização, vamos falar de trabalho em equipe, vamos falar de segurança, vamos falar de qualquer... Se a gente não está no mesmo barco, remando, com o mesmo propósito, se um está assim, outro está assim, gasta-se muita energia e o propósito não é alcançado. Então, quando estamos numa canoa e tem muitas pessoas e estarmos em sincronia, faz com que o propósito e o objetivo sejam alcançados. E na segurança do trabalho não é diferente. Uma mão não bate palmas sozinha e a gente precisa muito que todos estejam envolvidos. Trabalhador, gestão, alta gestão, RH e o SST. Não vamos retalhar e nem penalizar quando o funcionário trouxer o risco eminente na sua atividade. Vamos para o item 1.4.3. Comunicação. Comunicação de risco. Gente, eu adoro a palavra comunicação, porque ela resolve ou estraga tudo. Mas assim, quando que ela estraga tudo? Quando não há a comunicação assertiva. Então, eu tenho que ter uma comunicação assertiva. Essa comunicação, ela se faz importante. De alguma forma, ela tem que ser eficaz, ela tem que ser assertiva, ela tem que atender ao objetivo de compreensão. Então, ele diz que esse item aborda a importância da comunicação imediata de situação de riscos pelo trabalhador ao seu superior hierárquico, promovendo uma resposta rápida e eficaz na eliminação dos riscos e protegendo o único bem de valor imensurável. Então, olha só o que esse item traz. As empresas devem estabelecer canais eficazes de comunicação. O que é mais importante? A gente coloca o canal, porque assim, é um processo. Se eu coloco um canal, mas eu intimido o funcionário a não se manifestar, ele tem medo de fazer isso e ele não vai fazer. E aí o risco que a gente poderia ter evitado não vai acontecer. Então, devem estabelecer canais eficazes e encorajar o trabalhador a relatarem prontamente e quaisquer riscos de situação de risco. Eles precisam ter essa liberdade com o seu supervisor, com o SST, com o RH, com o responsável. Se ele não tivesse uma empresa, a gente tem empresas de pequeno porte, médio e grande. Nas grandes, a gente já sabe que eles trabalham com 45.001, hoje a 45.003, vejo muitos profissionais da saúde ou de outras áreas comentando, até a psicóloga desse canal que fala com a auditora fiscal do INIT, comenta muito do 45.003, porque é um sistema de gestão. Não é um programa de gestão, é um sistema, é uma engrenagem que envolve toda a organização. E eu acredito que esse comprometimento de todos com o SST vai fazer com que a melhoria e os riscos sejam mitigados, minimizados, que é o propósito. Eu acredito que ninguém quer que o seu funcionário se acidente, ninguém ficaria feliz com uma vida, com a perda de uma vida, gente. Então a gente tem que ter essa conscientização e o documento PGR é para fazer isso. Depois a gente vai comentar que ele está linkado junto com o PCMSO, que é o monitoramento, são dois documentos complementares que se integram e que, sendo muito bom a comunicação entre os dois, o pessoal da área de segurança e saúde, a gente consegue ter um sucesso nas atividades a serem desenvolvidas. E aí, essa revisão da definição, nós vamos falar aqui sobre responsável técnico pelo treinamento.
Lá no anexo 2 houve uma mudança sobre a introdução dessa termo, destaca a importância de ter um profissional qualificado, legalmente habilitado, responsável pela execução dos treinamentos, assegurando que os trabalhadores recebam capacitação adequada para realizar sua atividade de forma segura, que atenda aos padrões estabelecidos pela legislação. Então, o responsável técnico pelo treinamento está lá no anexo 1, né, da INR1, e ela fala sobre a qualificação. O profissional tem que ser qualificado e legalmente habilitado. Eu posso estar legalmente habilitada como engenheira de segurança a dar um treinamento de espaço confinado, ou uma NR35, mas eu posso não estar capacitada para isso, né, ou qualificada para isso. Então, assim, eu tenho que ter essa qualificação. E eu tenho, nem sempre o profissional legalmente habilitado está capacitado. E nem sempre o capacitado está legalmente habilitado. Mais ou menos por aí. Revisão da definição é responsável técnico de capacitação. Então, revisão da definição do responsável técnico da capacitação. A revisão dessa definição esclarece o papel do responsável técnico pela elaboração das capacitações e treinamentos, enfatizando suas responsabilidades que atendam às exigências das normas regulamentadoras, incluindo a ele o direito de ser o responsável técnico pelo treinamento. Então, aqui eu finalizo as atualizações da NR1, tá? Vamos fazer um outro vídeo falando sobre a avaliação e o levantamento de risco psicossocial, porque ele estabelece um processo. Quando eu finalizo aqui com capacitação, treinamento, fala de comunicação, tudo envolve um bom trabalho juntos, mas que se um não está de acordo, falha os demais. Então, quando eu estabeleço que lá no programa tem as ações, essas ações bem planejadas, bem organizadas, bem executadas, com uma comunicação efetiva, quando você treina, capacita o funcionário, com certeza a empresa está protegida para evitar o acidente. E é isso que a gente quer. Nós somos prevencionistas e estamos preocupados para que a sua empresa esteja e que o profissional que lá esteja cuidando disso faça um bom trabalho de prevenção de vidas. Estas foram as principais atualizações da NR1. Agora em maio começa a vigência. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e se inscreve no nosso canal.